Fala pessoal, é importante que antes de assistir essa aulinha você já tenha assistido as aulinhas de formação do gameta masculino e formação dos gametas femininos, tá? Porque aqui a gente vai falar da estrutura deles e vai falar do processo de fecundação. Então, nossa aulinha de embriologia, falando de reprodução humana, a gente vai abordar aqui a parte de fecundação. União dos dois gametas, masculino e o feminino, com formação de um zigoto. Zigoto esse que é 2N, obviamente, porque é o gameta masculino N, gameta feminino N, e aí você forma uma célula zigoto 2N. Tranquilo? Esse processo de fecundação ele vai ocorrer após 24 horas da ovulação, ou seja, a liberação do óvulo. Óvulo esse, que é o ovócito 2, porém a gente chama de óvulo, ok? Então a mulher libera o ovócito 2, 24 horas após a fecundação tem que ter havido a fecundação, senão esse óvulo entra em processo de degeneração. É muito difícil acontecer fecundação com 36 horas, 48 horas. Lógico que sempre há um caso à parte, onde você viu uma fecundação com 36 horas, sim, mas o padrão seria até 24 horas após a ovulação. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Vamos desenhar a estrutura do gameta masculino e a estrutura do gameta feminino para que a gente possa entender o processo de fecundação, porque ele é bem complexo e ele é cobrado no ensino médio. Não é extremamente cobrado no ensino médio, mas é importante que você saiba as estruturas dele. Quando a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui um piloto para desenhar o gameta masculino. Você tem aqui a cabeça, você tem aqui o colo, ou pescoço, como alguns chamam, peça intermediária, que seria isso aqui, mais a cauda, que é o flagelozinho dele. Aqui você tem o flagelo, que foi o centríolo que formou com a parte tubulina, então a proteína que vai formar ele. Nós temos aqui as mitocôndrias que ficam localizadas nessa região, formando esse conjunto que é chamado de condrioma. Temos aqui o pronúcleo masculino, pronúcleo recebe esse nome não núcleo porque ele é N. E aqui nós temos o acrossomo cheio de enzimas. Essas enzimas foram produzidas pelo retículo rugoso, mandadas para o Golgi, e o Golgi, durante a espermiogênese, foi, obviamente, juntando essas enzimas e formando essa sacolinha chamada de acrossomo. Então, ela está cheia de enzima, tá? Na membrana dele, ele tem umas proteínazinhas aqui, ó, que são glicoproteínas, que é o glicocálix, você já deve ter ouvido falar do glicocálix na parte de citologia, membrana biológica. Então ela tem aí o glicocálix, que são as chamadas fertilizinas. Então essas fertilizinas são justamente para ver o reconhecimento entre os gametas, tá? Essa é a parte do masculino, beleza? Tá bem grandão aqui. E aí eu vou colocar agora o feminino. O feminino, você tem a membrana dele, então tá aqui a membrana dele, membrana normal. Ela vai ter também suas glicoproteínas aqui na membrana, ok? Tem o pronúcleo feminino, que está aqui, o pronúcleo. Existe uma malha de glicoproteínas que vai formar aqui a chamada zona pelúcida. Então, ó, não esquece, meu círculo está muito louco aqui, mas aí vai dar certo, porque eu vou ficar fazendo várias vezes aqui. Pronto! Então, aqui você tem a zona pelúcida. Essa zona pelúcida tem uma proteínazinha aqui, uma glicoproteína chamada de ZP3, tá? Que é a proteína que vai estimular o espermatozoide a liberar suas enzimas ali dentro. E lembrando que isso é o ovócito 2, ele tem aqui, ó, célulazinhas que ele arrastou do ovário. Lembra de onde são essas célulazinhas? Do folículo ovariano. Então você tem aqui, ó, o folículo ovariano, teria muito mais aqui, tá certo? Mas aí você preenche aí na sua casa quando você estiver copiando, para ficar bem bonitinho, tá bom? As 3, 4 camadas. Mas enfim, tá aqui, ó, células do folículo. Essas células estão unidas por um ácido chamado ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico é o quê? Ele é um glicídio. E esse glicídio tem a função de unir essas células, tá? Essa daqui em vermelho, corona radiata, zona pelúcida e a membrana do ovócito 2. Então, de novo, corona radiata, zona pelúcida, membrana do ovócito 2. O espermatozoide não, ele tem apenas uma camadinha, ok? Que seria uma membrana, não é uma camada, é uma membrana. Então, aqui é importante perceber o seguinte. Esse espermatozoide, assim que ele é liberado, ou seja, ocorre a ejaculação, ele tem que ter a capacitação dos espermatozoides. É assim o nome da fase. O que é isso? Ele vai aqui, ó,
aperfeiçoar algumas proteínas que ele tem na membrana, ou seja, ativando elas, vai fazer uma troca iônica para que ele possa também ativar as enzimas que estão dentro do acrossomo e aí ele vai estar preparado para realizar a fecundação. Poucos autores no ensino médio falam dessa fase, tá? Então não estranha se não tiver no teu livro, mas é chamado de capacitação dos espermatozoides. É quando ele vai desenvolvendo a habilidade de quê? De mobilidade, então de movimento e de fecundação. Na espécie humana demora em torno de 1 a 2 horas, aproximadamente, até que ele vá-se embora para o terço médio da tuba uterina, que é onde vai ocorrer o processo de fecundação, tá? O terço externo, perdão. O que é que acontece? Então, ele vai sofrer o processo de capacitação, vem para a corona radiata e aqui ele já vai fazer a liberação das suas primeiras enzimas. Depois da capacitação, é necessário que ocorra a reação macrossômica. O que é isso? É simples. Essa membranazinha do acrossomo vai se ligar à membrana do espermatozoide, liberando a enzima para que ocorra o processo de fecundação. Então, esse espermatozoide vai lá, capacitado, e funde a membrana do acrossomo com a sua membrana aqui, ó, externa. Resultado, libera a enzima na corona radiata. Se tem ácido hialurônico, a enzima liberada principalmente é hialuronidase, é até meio difícil dizer hialuronidase. Aí essa hialuronidase vai digerir o ácido hialurônico, afastando as células, e aí o espermatozoide ele pode penetrar um pouco, chegando aonde? Na zona pelúcida. Aí a zona pelúcida, que é essa em azul, a gente falou que tem uma glicoproteína chamada de ZP3. Presta atenção agora, não precisa copiar nas carreiras. Eu vou deixar isso aqui anotado. Então, ZP3, tá? Então, essa ZP3 reconhece o espermatozoide e pede para ele lançar pela segunda vez as enzimas. E aí você tem a acrosina, você tem a neuraminidase, tem um conjunto mais complexo de enzimas, tá? Mas essas daí já está de bom tamanho. Quando ele faz essa liberação, aí ó, ocorre degradação da zona pelúcida. Aí a zona pelúcida abre caminho e as fertilizinas reconhecem as glicoproteínas da membrana do ovócito. E aí, só aí é que ocorreu o processo de fecundação. Então você vê que é difícil. Capacitação, reação acrossômica, liberação de enzima e passagem na corona radiata, liberação de enzima e passagem na zona pelúcida, para que as membranas sejam tocadas e aí sim ocorra a fecundação. Vamos colocar as etapas aqui, então eu vou fazer isso aqui no quadro e aí a gente volta explicando novamente para que você possa entender por etapas. Tá? Isso aqui tem muita informação e você precisa ver mais de uma vez. Então eu vou escrever aqui por etapa e aí a gente vai e fala novamente desse processo, beleza? Então vamos lá para o quadro. Pronto, pessoal, então tá aqui o quadrinho agora para a gente repetir a fecundação, tá? Rapidinho, só mostrando as etapas agora que estão aqui no quadro. Você pode inclusive copiar, tá? Então tá bem detalhadozinho. E aí a gente vai lá, ó. Primeiro, o que é que ocorre? Capacitação dos espermatozoides. Então ejaculou, liberou no canal, aí o que é que vai acontecer? Vai ter o processo de capacitação dos espermatozoides. Então aqui vai ter a ativação das proteínas dele, da membrana, e ele vai fazer trocas iônicas, facilitando o processo de motilidade e vai fazer com que ele possa liberar as enzimas. Então isso ocorre em torno de 1 a 2 horas. É imprescindível para que ocorra a fecundação. Segundo processo, quando ele chega na corona radiata, reação acrossômica. Então aqui de novo, quando esse espermatozoide chega na corona radiata, ele está gigante esse espermatozoide, tá? Pelo amor de Deus, ele é bem pequenininho, mas obviamente que eu tive que ampliar, né? Então quando ele chega aqui na corona radiata, o acrossoma aqui, ó, pega a sua membrana e funde com a membrana do espermatozoide. Essa fusão faz com que as enzimas do acrossomo sejam liberadas prioritariamente. Então, são liberadas as primeiras enzimas, como por exemplo, hialuronidase, que vai digerir o ácido hialurônico, que é o que segura essas células. Então o espermatozoide consegue passar, ó, por aqui, ó, tá? Chegando onde? Zona pelúcida. Então, ó, reconhecimento na zona pelúcida. Então, nesse caso, capacitação, reação acrossômica, passagem pela corona radiata. Passou da corona radiata, chegou na zona pelúcida. Na zona pelúcida, proteínas chamadas de ZP3 reconhecem o espermatozoide e estimulam ele a liberar o segundo lote, vamos dizer assim, de enzimas, como por exemplo a acrosina, a neuraminidase, são exemplos dessa segunda liberação enzimática. Então o acrossomo libera a segunda parte de enzimas em cima da zona pelúcida.
digerindo a zona pelúcida e abrindo um caminho até chegar na membrana. Aí sim é que ocorre o processo de quê? De passagem pela zona pelúcida e então a fusão das membranas do espermatozoide com a membrana do ovócito 2. Quando ocorre a fusão das membranas, aí ocorre uma despolarização da membrana do ovócito. Despolarização é igual daquela do neurônio, é, Bara? Exatamente. Sódio, potássio, então exatamente naquele processo. Quando ocorre essa despolarização, aí esses lisossomos chamados de grânulos corticais vão para a zona pelúcida. Na verdade, eles chegam aqui na membrana e liberam enzima na zona pelúcida. Essa enzima liberada na zona pelúcida digere as glicoproteínas, como por exemplo ZP3. Só que se você lembra, ZP3 era quem fazia o quê? O reconhecimento do espermatozoide e liberação do segundo lote de enzimas. Então toda ela foi destruída. Então cria-se aqui uma blindagem. Por quê? Porque essa zona pelúcida agora não reconhece e não vai solicitar mais a nenhum espermatozoide que ele lance a enzima. É criada a membrana de fecundação. E essa reação recebe o nome de reação cortical. Então veja que interessante. Assim que ocorre a fecundação, membrana do espermatozoide com membrana do ovócito 2, existe uma reação chamada de reação cortical, na qual é formada a membrana de fecundação, que nada mais é do que essa malha de glicoproteína chamada zona pelúcida, sem as proteínas de reconhecimento, como por exemplo a ZP3. Então fica impossível de reconhecer um outro espermatozoide. Existem casos onde nasce indivíduo triploide, mas aí sobrevivem durante um ano e meio. Tem casos realmente bem raros onde ocorre essa sobrevivência. Mas realmente é uma carga genética muito alta e não é possível prolongar a vida do indivíduo, tá? Então não pode dois espermatozoides nunca fecundar um ovócito 2 na espécie humana. Ok? Então isso daí não acontece. É um espermatozoide, um óvulo, para que tenha viabilidade daquele indivíduo. E aí seja formado o indivíduo 2N. Lembrando que temos um ovócito 2. Quando fecunda, ele vai finalizar a meiose 2, formando o segundo corpúsculo polar, que é descartado, e agora sim um óvulo. Aí esse óvulo já tem um pronúcleo do espermatozoide dentro dele. Aí esse pronúcleo vai estar aqui dentro, e eu tenho o pronúcleo do ovócito 2, que agora é um óvulo. Resultado, vai ocorrer a união dos núcleos. Mas, na espécie humana, o núcleo masculino não se junta com o núcleo feminino. Então, não há união desses pronúcleos. O que, na verdade, vai haver é, esse pronúcleo masculino libera os seus cromossomos, esse pronúcleo feminino libera esses cromossomos. Fase essa chamada de prófase. O zigoto já está fazendo a primeira mitose. E aí, liberou o cromossomo do masculino, liberou o cromossomo do feminino, eles migram para a placa equatorial. Segunda fase da mitose, metáfase. Então, na metáfase, é que esses cromossomos masculino e feminino, eles se encontram no meio da célula, tá? Isso é uma atenção bem especial, isso é cobrado em vestibulares assim, muito específicos, tá ok? Não é uma informação absurdamente nova, isso é antigão pra caramba, mas é uma informação importante, que na espécie humana ocorre dessa forma, ok? E lembrando que as mitocôndrias do espermatozoide não entram no ovócito 2. Caso entrem, serão destruídas. Todas as mitocôndrias do zigoto são provenientes da mãe. Ok? Então a mãe é quem vai doar todas as mitocôndrias para os seus filhos, independente de sexo. Se for uma menina, mitocôndria da mãe. Se for um menino, mitocôndria da mãe. Então a mitocôndria que permanece é a do óvulo, ok? E não vai ter a mitocôndria do espermatozoide. Ah, mas aí eu vi, sim, pode haver um caso específico, uma raridade, onde ocorreu um processo de falha enzimática, mas não é o que a gente, obviamente, vai usar como procedimento padrão. O procedimento padrão é a mitocôndria, ela é proveniente do ovócito 2, ou seja, do óvulo após a fecundação. Tranquilo? Beleza? Pronto, gente. Para a gente finalizar, a gente vai para a parte de anfimixia-eucariogamia, que seria a união dos núcleos. Nos mamíferos, aí, por exemplo, nós humanos, a anfimixia-eucariogamia é um pouco diferenciada. Seria a união dos núcleos, chegar o pronúcleo masculino, pronúcleo feminino, fusionar as cariotecas e formar um núcleo 2N. No caso dos mamíferos, aqui especificamente a espécie humana, o que é que nós temos? Veja que aqui, deixa eu ver para o lado de cá,
Veja que aqui o espermatozoide fecundou o ovócito 2, a corona radiata está se desfazendo e não vai deixar de existir, vai ficar só a zona pelúcida, protegendo esse ovócito 2 sendo fecundado. Então, o espermatozoide, botei menorzinho agora, pequenininho, botou aqui ó, o núcleo do espermatozoide e aqui o pronúcleo do ovócito 2. Beleza. Permitiu a entrada do centríolo. Mitocôndria não. Centríolo até pode entrar. Beleza. Centríolo da parte masculina duplicou. Aqui eu tenho um pronúcleo masculino. E aqui o núcleo, pronúcleo feminino, ele entrou em divisão meiótica. Lembra? Ele estava como ovócito 2. Agora, esse aqui é o óvulo e esse aqui é o segundo corpúsculo polar. Vê que louco isso. E aí tem muita gente que fica maluco. Pô, mas ele só divide depois que fecunda, isso é muito louco. É, mas é isso mesmo. Ele só vai finalizar a divisão depois que fecunda, tá? Por mais maluco que pareça, é exatamente isso. Só depois que fecundar é que ele vai continuar a divisão. Já fecundado, mas o núcleo masculino não participa dessa divisão. A divisão ela é bem no cantinho aqui, ó. Uma célula que inclusive vai ficar o quê? Vai ficar bem atrofiada, que é o segundo corpúsculo polar. E essa daqui agora, com esse pronúcleo, aí sim é o óvulo. Entenderam? E aqui, ó, você não vai poder responder, né? E aqui, ó, você tem um pronúcleo masculino. Então, se a gente for lá para cima, olha só. O pronúcleo masculino agora está maior, por quê? Porque isso aqui já está entrando em mitose, então já é um zigoto que não é 2N, mas já está entrando em mitose, outra coisa maluca dentro dos mamíferos. Ele aqui, no caso, vai fazer o processo de desaparecimento da carioteca, espiralização dos cromossomos, formação do fuso de divisão, entende? Então aqui você tem um pronúcleo masculino e aqui o feminino. Então o que ocorre é que esse pronúcleo ele aumenta a sua carioteca, esse aumenta a sua carioteca e esse aqui está degenerando, porque na verdade ele é o segundo corpúsculo polar, ou o segundo polócito, tanto faz. E aí você vê que ó, a carioteca desapareceu, aí ele deixou aqui os cromossomos ó, masculinos e aqui os cromossomos femininos. Aqui tem um lote de 23, claro que se você contar aí não tem 23, é só representativo. E aqui também terá um lote de 23, também é representativo, totalizando 46 cromossomos. Aí, metade vai ser puxado para cá, metade vai ser puxado para cá. Esse corpúsculo polar degenera e aí eu terei uma célula, na verdade um conjunto de células, ou seja, eu teria duas células 2N. E aí, consequentemente, é assim que ocorre a cariogamia ou anfimixia na espécie humana ou nos mamíferos. Tem alguns autores que dizem assim, não ocorre a cariogamia nos mamíferos, mas na verdade ela ocorre de uma forma diferenciada. Não existe a união real do pronúcleo, tá? Mas ele existe dessa forma, entrando já na metáfase. Aí os cromossomos masculinos e femininos, eles vão sim aqui se emparelhar no meio da célula do óvulo. Tranquilo? Aí agora sim nós temos uma célula ovo ou zigoto. Lembrando, zona pelúcida, segundo corpúsculo polar, cromossomos femininos, cromossomos masculinos, ou seja, cromossomos provenientes da mãe, cromossomos provenientes do pai. Todas as mitocôndrias que estão aqui vieram da mãe. Não esquece disso, que o Enem adora esse tipo de pergunta. Tá ok? Beleza? Valeu e aí, até a próxima.